Sim, queridos, queridas, uma outra função que é exclusiva da Igreja Cristã, da Comunidade dos Salvos, é a educação, no sentido discipular, no sentido cristão, educação cristã, que a gente vê claramente quando Jesus se refere, se dirige a um grupo específico de pessoas antes de ascender aos céus, e a este grupo que a gente vê lá em Mateus capítulo 28, que ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Bom, curiosamente Jesus ensinava as mesmas coisas, entre aspas, né? Nas mesmas ambiências que os crentes da sua época, em sinagogas, algumas vezes no templo, algumas vezes nas praças, nos caminhos, nos desertos. Porém, a dinâmica, né, e a perspectiva que ele aplicava sobre aquilo que ele ensinava era algo diferente. E não era algo diferente porque ele era mais eloquente, porque ele era mais inteligente, porque ele era mais querido ou menos querido do que outros. Há um ditado, né, que diz o seguinte, um ditado antigo, que fala sobre o Salmo 23, que diz o seguinte: o Salmo 23 é o clássico que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma coisa bem diferente é você conhecer o Salmo 23, literariamente, e você conhecer o personagem do Salmo 23, que é o pastor, que nada deixa faltar. Uma coisa é você conhecer a letra exclusivamente, até aí nada demais, mas outra coisa é você conhecer algo mais. É ter intimidade, ter interação, ter comunhão com esse personagem. Então é sobre isso que nós estamos falando quando dizemos que somente aqueles que têm interações diretas com Deus têm intimidade suficiente para falar sobre esse seu amigo, sobre este que mora dentro de si, sobre este que é o Senhor único e Salvador suficiente da sua vida, da sua alma. Curiosamente, Paulo diz a Timóteo o seguinte na segunda epístola de Timóteo, a Timóteo capítulo 3, versículo 13 e 14. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Timóteo, não é suficiente você apenas saber coisas que estão sendo ensinadas por aí. Conheça principalmente as pessoas que estão lhe ensinando, se elas realmente têm intimidade, tiveram uma experiência real, íntima e pessoal com Deus. É isso que Paulo está falando aqui nessa epístola. Assim, né? Todo tipo de interação que você tem com Deus e com sua palavra é que determinará se você tem intimidade, se você tem relacionamento íntimo e pessoal com Deus pessoalmente, para que aquilo que você está falando não só tenha autoridade, mas não seja apenas mera elucubração humana. Bom, eu estudei durante 40 anos na maior universidade do planeta Terra. Chama-se Escola Bíblica Dominical. Ali eu tive um tipo de interação com o ensino da Palavra de Deus e com pessoas que estavam me ensinando. Lembrando que aqui o papo nesse momento, somente a igreja teria legitimidade ou tem legitimidade para ensinar as coisas de Deus, para fazer educação cristã. Mas, terminados meus estudos, avançando, né, no meu processo de aprendizagem, li outras coisas, outros livros, revistas, artigos sobre Deus, pude me formar em teologia numa instituição, pude, enfim, continuar os meus estudos, pós-graduação, enfim, até chegar a um título de doutorado, enfim. Mas, particularmente, eu pude ver que, dentre todos aqueles que falavam para mim das coisas de Deus, tendo ou não diploma acadêmico, alguns até sabendo mal ler e escrever,
independente do tempo que frequentaram, né, confrarias e templos cristãos, eu pude ver que eu aprendia mais, eu poderia ter mais confiança, eu poderia ter mais experiências com Deus através daquilo que era ensinado por pessoas que realmente tiveram e têm relacionamento íntimo, real e pessoal com Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, primeiramente, não é nos livros que você vai ter intimidade com o Senhor. Não é nas universidades, não é nos seminários. Esses ensinam bastante coisa sobre. Mas ter conhecimento de Deus, real e pessoal, é mais ou menos assim. Eu poderia ter lido todos os livros do mundo sobre a minha esposa, visto todas as fotos do mundo e filmagens do mundo sobre a minha esposa. Mas se eu nunca tivesse tido relacionamento real e pessoal com ela, íntimo, pessoal, corpo a corpo, olho no olho, o toque, poderia eu saber quem realmente é minha esposa? Certamente que não. Poderiam os livros dar uma descrição completa sobre a minha esposa, que é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, diferente das pessoas que interagiram com ela pessoalmente? Certamente que não. Então, a pessoalidade é uma condição imperativa. Pessoalidade, a intimidade com Deus, direta, imediata, é uma condição imperativa para que você seja um educador, um ensinador das coisas de Deus, ou para que você aprenda com alguém das coisas reais, diretas, íntimas e pessoais com esse mesmo Criador.